É, tá vendo isso aqui? Isso aqui é terra, isso aqui é o solo, isso aqui é a morada da semente. É onde é jogada a semente para ela crescer, germinar com saúde, se fortalecer, sair da terra e produzir bastante para o agronegócio brasileiro. E a gente vai falar sobre como é que anda a saúde de solo, como é que se descobre se o solo da fazenda do produtor tem deficiências, que deficiências são essas, que tipo de ser vivo está habitando o solo dele, e tem ser vivo do bem e tem ser vivo do mal também, né? Vocês sabem muito bem disso, tanto dentro do nosso corpo, como também lá no solo, lá na fazenda brasileira, lá no campo. E quem vai falar tudo pra gente é uma pessoa que trabalha numa empresa especializada em fazer análise do solo da fazenda do produtor rural. E eu tô aqui, ó, com a pessoa responsável pela comunicação da Gol Solos, Amanda Souza, a Gol Solos que fica lá em Curitiba e tá aqui na distribuição, ela vai explicar direitinho o que tá fazendo aqui no Congresso. Em primeiro lugar, Amanda, bem-vindo ao Papo Prateleira, tá? Obrigada, Riba, pela visita aqui no nosso stand. Estamos aí trazendo inovação para a distribuição brasileira. O que a Gol Solos, qual é a relação que a Gol Solos tem com a distribuição brasileira e, portanto, por que ela está aqui no Congresso Andave? Legal, a gente traz para a distribuição brasileira uma ferramenta que vai ajudar ele a olhar o cenário do solo do seu cliente para indicar e posicionar o produto correto, o manejo correto. A gente não está falando só de produto também. Sim. A gente está falando de planta de cobertura, a gente está falando de semente, a gente está falando de uma consultoria que vai olhar para a parte biológica do solo. Então ela já me corrigiu, tá vendo? Não é só solo não, tem essas outras atividades da empresa também. O que a gente faz? A gente interpreta o sequenciamento genético do solo. Então, o que a GolSolo traz de inovação para a distribuição é uma ferramenta que faz o sequenciamento genético. O que a gente faz? A gente identifica todos os fungos e todas as bactérias que estão naquele solo. Mas só identificar não adianta. Tá. O que a gente faz é interpretar, então, o que significa esse cenário, e a gente chama de comunidade. Então, vamos imaginar que tem uma cidade embaixo de cada lavoura. Qual é essa população? São bandidos, são médicos, são engenheiros, são professores que estão ali dando vida para essa comunidade, ou elas estão prejudicando, destruindo essa comunidade ou deixando ela fraca. Nós avaliamos como é que está a saúde dessa comunidade e ajudamos a distribuição a colocar o produto certo, né? O alimento certo, o defensivo certo, para equilibrar essa comunidade. Nosso objetivo é equilibrar o solo, que a gente chama de microbiota do solo. Perfeito. Equilibrando essa microbiota, você vai ter saúde em todos os aspectos do solo, desde a fixação, promoção de crescimento, solubilização de fósforo. Com esse equilíbrio, você vai dar condições para entrar a coisa mais importante nesse solo, que é a semente. Então, você cuida desse solo para a entrada da semente, para que ela tenha tudo que ela precise. E que não tenham ali inimigos, né, fitopatógenos, então são micro-organismos que são fitopatógenos, que causam risco para essa plantação. E a gente faz isso antes do plantio. Perfeito. Então a gente consegue mostrar para os distribuidores, para as revendas, o cenário do solo. Faz um mapa do solo dele. Mapa do solo, do ponto de vista dos micro-organismos, antes da plantação, para ele saber o que é que ele precisa colocar, a coisa certa, o que ele precisa naquele momento. Isso tem tudo a ver com os bioinsumos. Então a gente se posiciona como uma ferramenta para posicionamento dos bioinsumos, que é a nova fronteira. Então hoje, com a vinda desses produtos muito tecnológicos, precisa ter um conhecimento. Assim como você sabia sobre análise físico e química para você fazer um manejo eficiente de um produto químico, sim, agora a gente tem uma ferramenta que é um sequenciamento genético para você fazer o manejo dos produtos biológicos. Mas fala uma coisa, mas o que acontece, e quando eu falar bobagem, você fica tranquilo para me corrigir. Fala-se muito que o uso atual é conjugado de químicos e biológicos na mesma lavoura, ou numa mesma safra. E como é que funciona isso? A gente vê esse equilíbrio, exatamente. A gente não está dizendo que não é para... Inclusive, dos nossos resultados vai mostrar que é preciso aplicar algum tipo de químico, como a gente não é restrito ao biológico. A questão é que a medida do biológico hoje, a gente chama assim, o sabor do vento, né? Eu vou colocar bacilos, quanto de bacilos, porque eu não sei quanto bacilos eu tenho ali. Ah, tá. Se eu via o estoque de físico-químico para eu manejar o físico-químico, agora eu vejo o estoque de micro-organismo para manejar o micro-organismo ali. Perfeito. Então eu vou saber quanto de tricoderma eu já tenho para eu saber quanto de tricoderma eu vou aplicar. Eu vou saber quanto de bradyrhizobium eu já tenho para saber quanto eu preciso aplicar. E qual vai ser o equilíbrio desses micro-organismos
Inclusive a gente faz aí algumas análises que vê a compatibilidade de produtos químicos com produtos biológicos. Perfeito. Sim, é necessário que ter a melhor junção possível. As duas coisas andem juntas. O que a gente faz é completar uma tríade de informação do solo. Então, até o momento, o agricultor tem uma informação química e uma informação física. Agora a gente vem com a informação biológica. Com a análise dos seres vivos que estão ali. Exatamente, da vida que está acontecendo, né? Do barulho que essa cidade está fazendo ali embaixo. É uma confusão essa cidade. É uma confusão, e precisa ser uma confusão. Não, é lógico. E outra coisa, né? Só para deixar claro, de novo você me corrige se eu falar bobagem. Você falou a respeito de ter o mocinho e de ter o bandido lá no solo, né? E o bandido não é para ser destruído, né? Não. Ele é para ser contido, não afetar a planta, né? Ele tem que estar em equilíbrio. Né? Se a gente tiver equilíbrio, todo mundo vive bem e a gente vai ter um bom desenvolvimento da planta porque está todo mundo ali fazendo a sua parte. Com a sua característica. Com a sua característica. E por isso que a gente fala muito do risco da doença. Porque, por exemplo, se eu encontrar um fusário, que eu considero um bandido, não necessariamente você vai ter fusariose. Eu preciso entender toda a comunidade. Se você estiver equilibrado ali, a fusária não vai se desenvolver e ela está ali só fazendo o papel dela, compondo essa comunidade que precisa ser biodiversa, mas eu preciso saber se eu tenho defensores para ela, ou se ela não está numa grande quantidade, que aí ela começa a apresentar um risco. Então funciona, na verdade, como o corpo humano. A gente tem no corpo humano alguns vírus que às vezes eles estão com a gente, mas eles não se manifestam, porque a gente está saudável, se alimenta bem, tem uma vida saudável, é isso mesmo? Exatamente a mesma coisa, né? Então, equilíbrio é tudo, tanto para o nosso corpo, quanto para o solo. E é isso que essa análise vai mostrar, se o teu solo está equilibrado ou não. Quando ele não está equilibrado, como que uma distribuição e uma revenda vai ajudar esse agricultor a equilibrar, safra a safra. E é interessante entender e o agricultor ter essa informação de que não é de uma hora para outra. Então, a construção de uma comunidade saudável e equilibrada é safra a safra, com acompanhamento e com o manejo correto. Né? Eu ia te fazer essa pergunta exatamente agora. A análise de solo é uma ação. Então, só para você deixar bem claro, então, gente, na verdade, a análise de solo, por exemplo, a Golplan faz análise de solo para uma distribuidora, que a distribuidora, no pacote que ela vende com o cliente dela, com o parceiro dela, é ajudar com serviços do parceiro dela. E um desses serviço é o quê? É acompanhar sempre como é que anda a capacidade produtiva do solo, é isso, né? Exatamente a mesma coisa. É um acompanhamento da genética. O solo é o maior ativo do agricultor, né? É com ele que ele trabalha ano a ano. Essa análise é um acompanhamento da saúde, do detalhe da comunidade que ele está abastecendo safra a safra. Então, há quantos anos você vem produzindo e você vem retirando do solo o que você quer, né? A gente vai lá, retira o milho, retira a soja. O que a gente deixa? Que a gente deixa para a próxima safra, para a próxima geração, para os teus filhos, para os teus netos, daqui 40 anos, como é que esse solo vai estar produzindo? Eu tenho que construir essa vida dele agora, começando a medir ela. E a gente tem ferramenta para melhorar isso, né? Tem muitas ferramentas de condicionadores de solo, de bioinsumo, de produtos químicos, de cobertura. As possibilidades são muitas para você melhorar essa comunidade. Perfeito. Não é necessariamente até o uso de um produto direto no solo. Você falou, por exemplo, de uso de cobertura, rotação de cultura, tudo. Cultura, exatamente. Até uma simples questão de logística de manejo, talhões que precisam entrar com a planta mais rápido que outros e ele não sabia que, né, o agricultor não sabia que era esse o resultado que ele precisava, né? Precisava melhorar a fixação de nitrogênio com uma planta de cobertura, mas ele plantava aquela planta de cobertura lá no final. Não, começa por ele, é ele que precisa mais. Legal. Então a gente faz um mapeamento para saber para quem dá a melhor atenção. Perfeito. Vamos falar um pouquinho da Gonçalves, vamos desenhar um pouquinho da Gonçalves. A Gonçalves, eu falei, fica lá na minha queridíssima Curitiba. Como é que está a estrutura da Gonçalves no Brasil hoje? E atende, faz análise para tudo quanto é estado produtor? A gente atende o Brasil inteiro. Hoje a gente já pintou, eu acho que basicamente todos os estados brasileiros. A gente recebe esse solo e processa. Isso que eu ia falar, vocês vão até lá fazer captação de amostra ou não? Elas podem ser enviadas de alguma maneira? Elas são enviadas, a gente faz um treinamento, não é uma coleta difícil, muito parecida com a físico-química, só que ela é de 0 a 10, ela é superficial, que é onde a gente tem a maior vida do solo, o maior número de micro-organismos, é ali que a gente avalia. Então nós estamos em Curitiba, a gente vem da Universidade Federal do Paraná. Nasceu lá, né? O Bruno, não, ele estava me explicando. Isso, a gente nasceu dentro de um grupo de pesquisa que estudava a fixação de nitrogênio
Perfeito, nas raízes, né? Nas raízes, né, estudando Bradyrhizobium. Trabalho maravilhoso realizado com um resultado impressionante, né? Exatamente. E aí, dessa pesquisa, se teve muitas necessidades. Uma delas foi o sequenciamento genético, para entender tanto as bactérias e o que elas estavam, como é que elas estavam se comportando em relação à raiz, quanto as modificações do solo, como é que o solo se comporta e o que o solo interfere muito. O solo que eu digo é a comunidade, né? Perfeito. Todos os micro-organismos ali interferem, por exemplo, na ação de um Bradyrhizobium, de um azospirilo. E esse grupo que estudou essa relação, em 2016, fundou a GoGenetic, que é o grupo hoje dono da GoSolo. Perfeito. E a gente começou a estudar essa relação do solo, de como é que a gente avalia esse solo. Porque só uma lista de fungo e bactéria, tanto para distribuição quanto para o produtor, não adianta nada. Tá. A gente precisava interpretar e dar uma sugestão e mostrar um caminho para melhorar. E é por isso que só em 2022 é que a gente lançou a plataforma de solo com um banco de dados muito robusto, Tá. para que a gente possa iniciar com parâmetros. Porque eu posso medir quanto de Bradyrhizobium, mas se eu não tiver um parâmetro, se aquilo é bom, se aquilo não é bom, a gente não tem muita informação. Então a gente demorou um tempo e agora a gente tem uma plataforma que já vem com parâmetros, né? É o nosso banco de dados dizendo em que ponto o solo do seu cliente está, né? Se está muito abaixo do esperado, se está dentro do esperado, se está acima do esperado. E a gente mostra todos esses índices. Então, a gente vem da academia, Sim. pesquisadores que vieram, a gente costuma dizer assim, a gente estourou a bolha da universidade para fazer alguma coisa mais aplicada. Sim, uma coisa concreta no campo, né? Exatamente, que faça a diferença na vida do produtor e que ajude as grandes inovações e dos grandes produtos a se posicionarem de uma forma correta e, de fato, entregarem aquilo que eles são capazes de entregar. Esse mundo é maravilhoso, aliás, essa junção da academia com a indústria, né? E por último, para o quê? Para, na verdade, atender consumidores e clientes finais, que no caso do agronegócio é o produtor. Você está falando, está me lembrando uma bióloga que eu conheci, que trabalhava numa empresa em análise também, né? Análise de seres vivos do solo. E aí eu perguntei para ela, falei assim, mas você é formada no quê? Ela falou assim, você é agrônoma? O que você é? Ela falou assim, eu sou dentista. Mas como dentista? Como dentista está analisando o solo, essas coisas? Eu falei assim, não, é que eu fazia um trabalho que eu analisava o primeiro momento de formação de uma futura cárie no dente. Eu aplico essa maneira tecnológica de fazer exame para saber o exato início de uma infestação que necessita de um controle de doença. Um negócio bacana, né? É muito legal, é muito Eu legal. gosto bastante. A ciência tem muita resposta. O que a gente precisa fazer também é ouvir a realidade, né? Saber o que... Ter a informação, né? Que senão não adianta, né? Exatamente, como é que a gente aplica, como é que a gente traduz. Por isso hoje a GoSolos tem um time de agrônomos que são, sim, especializados em microbiologia, em fitopatologia, para fazer essa tradução. Então, o que esse micro-organismo significa lá no campo, né, para o produtor. Exato. É muito necessária essa tradução de realidade, né, porque o que a gente constrói na academia é perfeito, né, você está ali num ambiente completamente controlado. Então, quando é que você vai para o campo, como é que isso se aplica? A vida tem uma mania besta de fazer coisa diferente de vez em quando, né? Dá para combinar, às vezes, né, com os micro-organismos, o que eles vão fazer. Então, na verdade, também, você me corrige de novo se eu falar bobagem, o trabalho de vocês também é importantíssimo no quadro de ação que o produtor tem no manejo e controle de pragas, né? Muito, muito. A gente vai conseguir ver esse risco de doença, por exemplo, antes da safra, né? Ele vai conseguir ver se ele tem um nível, por exemplo, muito alto de nematóide, do qual nematóide, que classe de ação é que ele precisa. Todos os fungos e bactérias fitopatogênicas que estiverem no solo dele, a gente vai mostrar. Mas vocês estão ouvindo tudo isso? Você sabe o que essa moça é? Essa moça é jornalista, formada em comunicação social, que nem eu, habilitação jornalismo. E esse negócio do agro entrou nessa vida de que maneira? Eu entrei na GoGenetic em 2018, fazia 2 anos que ela já estava em operação, nem chamava GoGenetic, justamente para fazer essa tradução. Tá, entendi. Então, pesquisadores ali, né, dentro são 4 fundadores, apenas os 4 trabalhando quando eu entrei, desenvolvendo, fazendo muita coisa bacana, mas quando você está envolto à pesquisa, é difícil sair para o mercado, né, entender o mercado. E eles tinham essa necessidade da área de comunicação, vamos traduzir, né, vamos nos comunicar, vamos mostrar o que a gente faz. Eu entrei para mostrar. E aí comecei a estudar muito, porque a gente sabe que jornalista precisa estudar, e eu estudei. É muito gostoso, né, conhecer coisas novas, né? Exatamente. Então eu mergulhei aí
na lógica genética, né, para entender a análise, como é que essa análise pode ser feita, como que essa análise é feita e extrai essa informação. E também fui entender um pouco de agronomia para saber como é que isso faz sentido. E hoje eu faço a parte, né, comercial e marketing mais estratégica da empresa, do ponto de vista de comunicação, que também é uma coisa muito importante para o agronegócio. E nem me fale, esse assunto aí dá dor de cabeça em muita gente do agro aí em relação à visão que a sociedade ainda tem do agro, e tem muita coisa negativa aí, né, infelizmente, né? Fala uma coisa. Eu queria que você falasse, você falou de atender o Brasil inteiro, então para a gente finalizar, como é que uma pessoa que esteja no Rio Grande do Sul, esteja ali na Lapa, ao ladinho de Curitiba, ou então se está lá quase pertinho da Floresta Amazônica, lá no Mato Grosso, como é que entra em contato com a GoSolos? A gente tem aí os nossos canais, né, gosolos.com.br, que você vai encontrar todos os nossos contatos. A gente vai conversar, vai entender o cenário, vai orientar a coleta, vai fazer um treinamento de coleta e também os pontos de coleta. A gente vai orientar onde coletar, depender ali do cenário. E a gente vai enviar, deixa eu só te mostrar aqui. Vem cá, não tem problema não, Douglas, fica tranquilo, ela vai só mostrar uma coisa pra gente. A gente vai enviar esse kit de coleta. Nesse kit de coleta você vai receber os tubos para coletar o solo, as pazinhas para você fazer a coleta ali de 0 a 10. E aí vai enviar para a gente via correio, dentro dessa caixinha de isopor, para manter a temperatura, para não ter muita oscilação de temperatura, que é muito importante. Muito simples. Enviou o solo para nós aí, dentro aí de no máximo 30 dias. Vai ser... É rápido assim? Você vai receber o resultado em 30 dias. Tá vendo? Esteja onde você estiver no Brasil, que bacana. A GoSolos lá de Curitiba, lá do estado do sul do Brasil, atende todo mundo e vai avisar para você como é que anda, o que se passa nessa cidade chamada Solo, que a Super Amanda aqui falou pra gente. Queria agradecer muito aí a sua atenção e bom trabalho e bons negócios junto com os distribuidores. Eu que agradeço. É muito importante difundir essa metodologia, né? Difundir essa possibilidade de hoje ver a microbiologia do solo. E algo que também quero deixar assim, mais tranquilos, tanto, né, as revendas quanto os agricultores, é que depois que você recebe o seu resultado, a gente faz uma entrega técnica, ou seja, a gente te explica todo aquele resultado, o que aquilo significa e dá uma sugestão de manejo. A gente orienta o que é que você pode fazer para melhorar aquela microbiota. Tá vendo, gente? Só, além de produzir é muito bacana, mas precisa entender como é o ambiente da sua fazenda inteira, que só assim você vai conseguir, do solo, obter cada vez mais melhor resultado, mais eficiente e com mais produtividade, isso que é muito bacana. Super obrigado, sucesso no trabalho e volta lá depois e manda um beijo para aquela cidade maravilhosa que eu tanto amei morar e trabalhar lá. Eu é que agradeço. Obrigada aí por levar essa inovação para o agronegócio. Que legal. A gente, a Super Amanda aqui da GoSolos, está mostrando como é que é importantíssimo não só cuidar, mas em primeiro lugar conhecer o solo da sua fazenda em pormenores, que assim você vai conseguir resultado melhor no seu negócio, tá? Congresso Saudável 2024, muita informação e ciência a favor do agronegócio brasileiro.